Apresentação da palestra com o tema Consórcio Intermunicipal para Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal, pelo senhor diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Altino Rodrigues Neto. Convidamos também a compor a mesa para a apresentação do tema o senhor Emilson Murilo Coutinho. Bom dia a todos e a todas. Nós gostaríamos de agradecer ao prefeito Antônio Carlos Andrada, presidente da Associação Mineira dos Municípios, pela oportunidade e pela parceria com o convênio assinado com o IMA. Agradecer a todos aqui da Associação Mineira pela parceria, os servidores, os funcionários que têm colaborado e nos ajudado aí na construção desse processo. E nós gostaríamos apenas de fazer uma introdução, já que o público aqui para nós é muito interessante. O Emilson, ele tem feito estudo sobre a implementação de consórcios junto com o Leandro, e é uma grande oportunidade que nós temos hoje, junto aqui aos secretários do Meio Ambiente e da Agricultura, de tocar nesse assunto. Como o prefeito falou, pode passar, eu acho que ele foi muito feliz na sua colocação. Esse assunto aqui também, que está ligado diretamente ao meio ambiente, é mais um dos assuntos que são repassados para os estados e os municípios sem a devida acompanhamento de recursos e até, às vezes, de conhecimento técnico. Então, nós tivemos, através da Lei Agrícola, de janeiro de 91, que foi criado todo o arcabouço aí da agropecuária como um todo no nosso país. Pode passar? Pode passar. E logo depois, a Lei 9.972 de 98, que acrescenta assuntos referentes à agropecuária, à defesa agropecuária, pode passar, e cria aí com 3 instrumentos, cria o SUASA, CISB, POA. Então, esse processo é o processo de descentralização que dá competência, como nós vamos ver, ao Estado, à União, aos Estados e ao município. Então, o decreto 5.741, de 30 de março de 2006, regulamenta esse SUASA. Pode passar. Bom, ali para vocês verem um esquema do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, e onde se insere ali o problema da inspeção de produtos de origem animal. Pode passar. Então, logo depois vai entrar o Emilson, e o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, que essas 3 instâncias, aquilo que é hoje, que funciona na prática é o seguinte: o que é para exportação está com a União, com o Ministério da Agricultura. O que é entre estados, entre municípios e entre estados, está com no Poder Estadual, no Poder Executivo Estadual, e aquilo que circula entre os municípios, entre o município, ficaria a cargo da Prefeitura Municipal. Esse é um grande problema. O serviço de inspeção é um serviço não é praticado, talvez nem 10% dos municípios de Minas Gerais, que precisa criar todo um processo, uma legislação específica para isso, e nós não temos hoje as prefeituras capacitadas, nem pessoal capacitado para exercer. E um dos grandes problemas aqui que a gente vê no simpósio, a parte de abate de animais, que é um problema muito visado ambientalmente, porque é um problema
poluidor realmente, os frigoríficos, se não forem feitos dentro das normas preconizadas, e que, se o prefeito estava falando ali, o presidente da associação falando um projeto de 300 mil reais para saneamento, que é difícil para os municípios, um frigorífico fica em torno de 3 a 4 milhões de reais. Então, isso é muito mais impossível para o município. Todos aqueles secretários de Agricultura e prefeito que nos procuram, nós desaconselhamos ele entrar nessa empreitada de construção de frigoríficos. E aí que surgiu, dentro dessa dificuldade, essa parceria com a Associação Mineira, da gente estabelecer os consórcios, né? Que nós achamos que pode ser a grande solução dos municípios em termos de custo, em termos de treinamento de pessoal e em termos de estrutura para atendimento à saúde pública, já que o problema da inspeção ele é um problema de saúde pública. Então, esses consórcios podem resolver. Nós tivemos aqui, encontramos com acho que o secretário da Agricultura de Perdizes, que um dia esteve lá comigo e falou, olha, não tem como, os açougues vão todos fechar, e o que eu preciso para construir um frigorífico? Eu falei, se você sair daqui, você vai sair com o meu estímulo para não construir um frigorífico, mas para você fazer uma parceria com um frigorífico, se não me engano, de patrocínio, que pode abater os animais para você, e você resolve esse problema. É assim, ele falou que deu certo e resolveu o problema junto ao Ministério Público e junto à população em geral, que é o nosso objetivo. Então, essa parceria, ela caminha, nós esperamos que em breve nós todos possamos estar trabalhando com essa experiência de consórcio, que não precisa de ser reinventado. Os consórcios, qualquer consórcio municipal existente, nós podemos ter uma janela dentro desse consórcio e apenas aprovar uma lei municipal, o que adiantaria muito a implementação desse sistema. Então, gente, nós estaremos aqui, eu vou passar para o Emilson para a gente já entrar no lado mais prático e entendemos que esse é um assunto ligado a esse tema aqui ambiental, porque ele está muito ligado à parte ambiental e um problema também de saúde pública. Eu vou passar direto para o Emilson e nós ficaremos aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Bom dia a todos, aos senhores prefeitos, senhoras prefeitos, demais autoridades. É uma satisfação muito grande da gente poder estar aqui para a gente tratar desse assunto, tá? Que é um assunto, assim como o assunto de meio ambiente, essa questão de sanidade animal, né? Inspeção de produtos de origem animal, também é um caso que merece uma atenção muito grande, tá? Pode passar. Antes de entrarmos diretamente no assunto de consórcios, eu gostaria de fazer uma contextualização, tá? de dois assuntos que vai nos dar base para a gente continuar a falar sobre consórcio. Tá? O primeiro tema é com relação ao diagnóstico educativo realizado pela Gerência de Educação Sanitária e Apoio à Agricultura Familiar, tá? Que é uma gerência dentro do IMA. Tá? E o objetivo desse diagnóstico, tá? O que foi? Desses 853 municípios, nós sabemos que 73%, que corresponde a 619 municípios, possuem até 15 mil habitantes. Tá? Para se ter, assim, fazer uma comparação, por exemplo, lá na cidade administrativa onde nós estamos alocados, lá está em torno de 16 mil funcionários, ou seja, nós temos uma população maior do que 73 municípios de Minas Gerais. Tá?
Esses municípios, tá, eles são pequenos municípios que têm como a sua base econômica, tá, a agricultura. E essa agricultura é a agricultura familiar que está aí representando, tá, o homem no campo, a produção do campo. Tá? E essas propriedades, elas representam 79% das propriedades rurais de Minas Gerais. Tá? Dessa forma, nós entendemos que é um importante sistema produtivo e de desenvolvimento local, que merece a nossa atenção, a atenção de todos, tá? De todos as esferas, tá, do governo. Nesses municípios, que foram 192, 649 agricultores familiares, eles foram questionados quanto à sua estrutura econômica, a sua estrutura de produção, tá? Quanto ao mercado a qual eles comercializam seus produtos. Tá? Nós tivemos a informação que da agricultura familiar, o leite e derivados é o produto principal, tá? Seguido de carnes e derivados, mel e produtos apícolas, pescado e ovos. Né? Vou passar. Um dado também extremamente interessante. Dos 649, 82 não possuem registro sanitário. É uma realidade, infelizmente. Tá? Ou seja, essa agricultura familiar, ela está ali, está produzindo, tá? Está tentando ganhar o seu pão, mas infelizmente, por vários motivos que a gente vai falar mais à frente, eles estão nessa situação. Tá? E olha que interessante, 52% o comércio dos produtos é feito dentro da sede do município. Agora, quando nós somamos outros municípios, estados e outros municípios e estados, 35%. Então, a gente percebe que existe esse comércio, ele está saindo, tá? De forma sem registro, podemos falar informal mesmo. Tá? Se esses produtores tivessem a oportunidade de estar sendo acompanhado, orientado e de poder ter o seu registro, seu estabelecimento registrado, seu produto registrado, com certeza esse gráfico aí seria completamente diferente. Tá? Então, o que nós tiramos, podemos tirar de observação com relação a esses dados coletados? A maioria das agroindústrias não está registrada em serviço de inspeção, ou seja, eles estão na informalidade. Tá? Isso provoca restrição de ordem sanitária no comércio de seus produtos. O mercado ele se torna restrito, local. Associado a isso, eu gostaria de enfatizar aqui, como foi muito bem colocado pelo ilustríssimo presidente da o Antônio Carlos Andrada, a questão da dificuldade dos municípios. Tá? Por que a maioria desses agricultores eles estão na informalidade? Eu quero registrar meu produto, eu quero agregar valor ao meu produto, eu quero ganhar novos mercados, só que o município, infelizmente, ele não tem condição dele estruturar um serviço que possa disponibilizar ao agricultor. Né? Então, com isso, existe essa dificuldade econômica, tá? Dificuldade na questão da gestão desse serviço de inspeção, tá? Técnica, para que possa ser implantado e desenvolvidas ações de inspeção nos municípios. Só para ter uma ideia. Esse número não é um número exato, tá? Mas dos municípios que nós conseguimos ter contato e com informações dos nossos colegas do interior, dos 853 municípios, não passa de 240 municípios que têm serviço de inspeção municipal. Então, se a gente for ver aí, está em torno de 13% e não chega a 14%. Né? Ok? Então, vamos lá. Inspeção sanitária de produtos, aqui mais específico, de origem animal. Tá?
Quais são os principais objetivos, então, que nós podemos colocar aqui? A inspeção, ela visa, então, garantir a qualidade higiênico-sanitária e inocuidade dos produtos a serem ofertados à população. Tá? Isso é um direito do consumidor, é um direito de todos nós que estamos aqui, tá? Por lei federal, estadual. Preservar a saúde e os direitos do consumidor. O tanto que se gasta de recurso na saúde poderia ser muito minimizado se o que a população come, de repente, estivesse inócuo, com qualidade, isento de patógenos. Tá? Estimular a formalização das agroindústrias. Tá? Se nós temos um serviço instituído, atuante, a gente tem como dar oportunidade àquele que quer buscar se legalizar e buscar novos mercados. Tá? Pode passar. Pode passar. Atração de mais agroindústrias para a região. Acho que é a ideia mesma do tópico anterior, porque se você estimula a formalização, as agroindústrias que vão sendo instaladas, que vai elevando a economia do município, isso torna-se um atrativo, tá bom? E esse objetivo ele é extremamente importante e talvez um dos focos aqui que a gente quer abordar mais é a questão da adesão, tá, desse serviço de inspeção do município de forma individual ou através de consórcio ao Sistema Brasileiro de Inspeção, tá, na sua vertente de produtos de origem animal, que faz parte do SUASA, que é o Sistema Único de Atenção à Sanidade Animal, ou ao Sistema Estadual de Inspeção, que é o CISEI, que é um aparato jurídico recente, tá, que nós não tínhamos até então, e que agora nós implementamos e estamos até passando por algumas alterações necessárias, ok? Gostaria de mostrar isso aqui, porque, infelizmente, isso é a realidade de muitos produtores e de muitos municípios por esta Minas Gerais afora, aí, tá? Que é o abate informal. Então, nessas fotos, a gente pode perceber que a estrutura é extremamente precária, não existe nada ali que possa assegurar que aquele produto ali que a gente vai disponibilizar aos nossos consumidores, à nossa população, tenha qualidade, tenha segurança. Tá? Volta, por favor. A questão da saúde pública, tá? Os animais, o bovino, ele pode transmitir a nós, humanos, algumas doenças que são chamadas de zoonoses. Então, num abate desta forma, sem proteção nenhuma individual, tá? O excesso de contaminação traz um risco muito grande à saúde de quem está manipulando e quem está realizando esse trabalho. Na terceira foto, a gente pode ver que a gente costuma chamar que são os atores coadjuvantes, né? O cachorrinho ali, ó, num lugar que ele não deveria estar, tá? Na quarta foto abaixo, também um abate sendo realizado sem condição nenhuma, a pessoa descalça, sem proteção nenhuma, ou a carcaça do animal praticamente em contato com o solo, com o esterco ali, o transporte sem nenhum acondicionamento, tá? E talvez não, é um foco desse seminário aqui, a questão da contaminação ambiental. Olha o rio de sangue que está escorrendo ali, ó. E nós sabemos que o sangue é um dos melhores meios de cultura para a bactéria. Tá? Temos também o problema na questão dos lácteos, assim como na questão da carne. Tá? Então, ali, ó, a gente pode perceber que quando
não é possível estar presente em determinados locais para que a gente também possa assegurar a saúde do consumidor, ele fica sujeito a isso. A primeira foto ali, aquilo é manteiga, tá? Já em estado que não pode ser usado para consumo humano, talvez nem animal, dependendo da toxina que tiver ali. Na segunda foto ali, a matéria-prima, leite. A foto assim não dá para ver muito, mas se aproximar, a gente percebe a grande quantidade de sujidades ali no leite. Pelo, poeira, esterco, assim por diante. Equipamentos completamente sem condições de higiene para estar operando, né? Produzindo. Armazenamento de forma também não adequada. A estrutura onde é feito esses produtos também, né? E a questão do transporte, sem refrigeração, sem nada. Então, gente, isso tudo aí é um risco muito grande para nós, para quem está produzindo também, tá? Isso muito, assim, a gente não pode generalizar, mas muito acontece porque eu quero me regularizar, eu quero me informar, eu quero que alguém me dê instrução, eu quero registrar meu estabelecimento, eu quero registrar meus produtos, eu quero vender meus produtos. Mas se eu chego na Secretaria de Agricultura do município, quando não tem, como é que eu vou fazer? Aí tem que recorrer ao Estado. Nós não temos perna para atender a todos os estabelecimentos que estão aí em todas essas regiões de Minas. Tá? Então, frisar mais uma vez a importância que já foi dita aqui dessa descentralização. Tá? Nós não temos pernas para abraçar todo o serviço. Essa produção, então, desta forma que foi colocada, é uma questão de saúde pública, tá? Um risco muito grande, porque nós podemos ser acometidos por algumas doenças transmissíveis por alimentos, tá? No caso da cisticercose, da brucelose, tuberculose, toxoplasmose, o botulismo, salmonelose, teníase e outras mais que não dá para colocar aqui porque são muitas, tá? Mas essas são as principais. E muitas das vezes a gente não fica sabendo disso aí porque não é dado diagnóstico. Aí falam que não tem. Não, não é que não tem. Elas têm, elas existem, elas estão aí, só que não é diagnosticado. Então é diferente. Tá ok? Então, o que nós desejamos para o futuro? Inspeção sanitária de produtos de origem animal. Antes de você passar, só uma coisa. Não que seja naquela dimensão, mas que seja próximo, tá, do que nós iremos mostrar. Frigorífico. Não precisa ser aquela mega estrutura, tá? Mas que tenha um mínimo de condições e o mínimo do que está lá na legislação, nas boas práticas de fabricação. Não é uma carcaça no chão, né? Antes do animal ser abatido, passe por uma avaliação de um médico veterinário. Por quê? Quem tem fazenda sabe disso. O açougueiro nunca vai lá para levar a melhor vaca ou o melhor touro para o açougue. Normalmente, quem que vai para o açougue? É aquele que já não reproduz mais, é aquele que já foi injetado diversas doses de antibiótico, né, de corticoide, aí não resolve nada, aí morre. Quem que é chamado? Não é o veterinário, é o açougueiro. Tá? Aí, o que acontece? Nós estamos comendo resíduo de antibiótico, nós estamos comendo resíduo de anabolizante, uma série de outros produtos. Tá bom? Pode voltar, por favor. Diferente lá daquele transporte, por exemplo. Pode voltar. Aqui, ó, a carne ela vai ser transportada de uma forma correta, tá? Refrigerada, tá? Ela vai chegar ao consumidor de forma que tenha segurança, tá? A refrigeração da carne, eu trabalhei muito tempo no norte de Minas, lá tinha, e ainda tem essa cultura, que lá eles não gostam de comer muito carne refrigerada. Eu fiquei lá 5 anos e meio, só que isso tem mudado, tá? Inspeção, avaliação de profissionais que, ao ver
ao fazer um corte na carne, ao ver um nódulo, identificar que aquilo é uma cisticercose, que aquilo pode ser ingerido e trazer um malefício muito grande, aquilo ali, aquela carne, ela não vai ser destinada a consumo humano, tá? E muitas das vezes, quando não é inspecionada, o que fazem? Tiram somente aquele pedacinho ali, joga fora e o resto põe para o mercado, tá? Aqui, na área de lácteos, então, né, o que a gente deseja, então, não, mais uma vez repito, não naquela dimensão ali, mas que tenha pelo menos, ou que possa fornecer alimentos com qualidade, inócuos, tá? Com segurança alimentar, transporte adequado, armazenagem e produção. Ao invés daquele caboquinho lá todo sanguentado, lá todo sujo, a gente deseja isso aí. É lógico que aqui é porque está trabalhando com leite, né? Mas na carne também não dá para não ficar branquinho assim, mas menos vermelho do que estava naquela foto. Pode passar. Então, agora vem a pergunta. Serviço de inspeção sanitária. Como consideramos? Ameaças ou benefícios? Pode passar. Benefícios, tá? Como é que nós iremos alcançar esses benefícios? Depois de tudo que foi falado aqui, não na área de inspeção, mas na dificuldade dos municípios de recurso financeiro, gestão de pessoas, recursos humanos. Tá? Como? Consórcios públicos. Agora a gente está falando não consórcio público somente, agora a gente está pregando que consórcio ele deve ser público multissetorial. Tá? Por quê? Você não vai fazer o consórcio para a inspeção sanitária, você não vai fazer um consórcio para aterro sanitário, você não vai fazer um consórcio para meio ambiente, você não vai fazer um consórcio para educação. A ideia é que se faça um único consórcio e que esse consórcio ele tenha abrangência em várias áreas. Tá? A lei dos consórcios é a mesma que rege a lei dos consórcios da saúde, a lei dos consórcios da educação e assim por diante. E o seu decreto que regulamenta esta lei. Pode passar. Quais são as vantagens administrativas, então, dos consórcios multissetoriais? Economia de escala. Quando a gente fala economia de escala, o que é economia de escala? É fazer a mais com menos. Ou seja, então, a gente tem a possibilidade de fornecer esse serviço aos municípios com a redução do custo. E é o que nós buscamos, porque o dinheiro está difícil. O rateio do custo, então, ele passa a ser integral. Tá? Com isso, reduz o custo individual de cada município. Mais à frente eu vou explicar como é que isso vai acontecer. Maior facilidade para a captação de recursos. Eu tive a informação que, na área de resíduo, se o município chegar individualmente em Brasília com o desejo de requerer recursos para instalar o seu aterro sanitário, individualmente, o governo federal parece que está colocando empecilho. Já, através de consórcio, a coisa já fica mais fácil. Tá? Nós conseguimos também aumentar a qualidade técnica do serviço. Por quê? É muito mais fácil você treinar uma equipe do que cada município treinar sua equipe individual. Então, como vai ter um recurso maior, porque cada município vai entrar com a parte menor do que individual, a possibilidade de se treinar mais, de se investir mais nessa equipe é muito maior. Com isso, também a gente consegue um melhor gerenciamento desse serviço. Com isso, a gente reduz o custo. Reduz o risco. Tá? E também, como eu já havia dito, o compartilhamento de serviços. Pode passar. Que aí eu mostro nesse slide. Tá? Que o consórcio multissetorial, então, a gente vai poder trabalhar planejamento urbano, habitação, resíduos sólidos, segurança pública, educação, saneamento básico. A saúde está ali, mas a saúde ela tem alguns preâmbulos jurídicos que talvez dificulte um pouco
tá, de se colocar outros objetos nesse consórcio. Mas então agora nós iremos focar no interesse comum dos municípios, que é o serviço de inspeção sanitária. Eu vou falar um pouquinho disso aí. Pode passar. Quais são os principais objetivos, então, quando a gente fala de serviço de inspeção dentro de um consórcio? Pode passar. Viabilizar a estrutura de um único serviço de inspeção sanitária. Ao invés de cada município ter que realizar concurso público para contratar veterinário, auxiliar de inspeção, administrativo, né? Através do consórcio, então, vai ter uma única equipe. Que aí, mais à frente, eu vou falar como é feito o dimensionamento, que isso é importante, tá? Porque, vamos supor, existem 20 municípios que querem se consorciar. Aí vocês vão me perguntar, quantos veterinários nós vamos precisar? Quantos técnicos? Aí depende. Aí vai depender do tipo de estabelecimento que existe no município, porque estabelecimento lácteo, a frequência de inspeção é 2 vezes por mês. Já no abate, tem que ter um médico veterinário do início até o final do abate. Se abater todo dia, então a inspeção é permanente, é todo dia. Se abater uma vez por semana, essa inspeção é uma vez por semana, tá? Executar a inspeção de produtos de origem animal. Com isso, nós temos um ganho de qualidade higiênico-sanitária, de qualidade na inocuidade desses produtos, como eu já havia dito antes. Tá? Assessoria e treinamento aos técnicos para implantação de programas e medidas destinadas à inspeção e controles oficiais, que é uma dificuldade muito grande que os municípios estão tendo. Às vezes o pessoal liga para a gente, como é que a gente vai começar isso? Não sabe nem onde é que tem, onde é que existe a legislação que fala de inspeção sanitária. Tá? Então, o consórcio, esse objetivo dele é fundamental. Estipular a cooperação intermunicipal e a elaboração de estudos e pesquisas para o desenvolvimento local. E a padronização da aplicação das normas sanitárias. Isso é interessante também, porque cada município trabalhar de um jeito, não fica muito mais fácil se juntar todo mundo trabalhar de um jeito só, existindo uma norma única, que aí todo mundo conversa a mesma língua. Dessa forma, a gente consegue um alinhamento das ideias, né? Pode passar. Quais são os principais benefícios da inspeção? Agora eu vou entrar assim, mais focado na questão da agricultura familiar. Então, a legalização e fortalecimento das agroindústrias de pequeno porte, como eu já havia dito antes, nós temos aí um número imenso de agricultores que querem se legalizar, mas não tem como. Agregar valor aos produtos e aumentar a renda do pequeno produtor. Eu vou citar uma experiência que nós tivemos em Santa Catarina, que com esse sistema lá, teve agroindústria familiar que nos relatou um aumento de até 300% da renda. Tá? Incrementar o fornecimento de alimentos para mercados institucionais, o PNA e o PAA. No Programa Nacional de Alimentação Escolar, lá está previsto na legislação que 30% dos alimentos eles devem ser oriundos da agricultura familiar. Só que esse produto não está chegando nesses 30% devido à falta da inspeção. Tá? Fortalecimento da economia dos municípios consorciados. Fortalecendo, então, a integração, desenvolvimento local, e o aumento da arrecadação de tributos. Por quê? Vai se produzir mais, vai sair mais produto para fora. Tá? Com isso, o consórcio, os municípios, eles começam a ganhar força política, econômica, para barganhar. Né? Tá? Promover a segurança alimentar. Com isso, reduzindo o risco de transmissão das doenças transmitidas por alimentos. Requisitos. É um requisito fundamental para a estruturação do consórcio na área de inspeção. Primeiro, os municípios eles têm que elaborar a sua lei de inspeção. Tá? De forma, através de um projeto de lei, aprovação desse projeto na Câmara de Vereadores e respectiva sanção do Executivo,
e depois a secretaria ou departamento de agricultura do município, tá, gente? É um equívoco muito grande os municípios associarem inspeção com vigilância sanitária, tá? Vigilância sanitária, ela faz fiscalização no varejo, tá? Inspeção sanitária é animal vivo até o produto final, tá? Então, mesmo que tenha veterinário, vamos supor, numa vigilância sanitária, que saiba de inspeção sanitária, só que não é da alçada da vigilância executar esse serviço, tá? Então, o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, ele deve estar vinculado ao departamento, secretaria ou departamento de agricultura do município, que irá regulamentar essa lei já aprovada e sancionada, tá? Através de um decreto municipal com todas as normas do funcionamento desse serviço de inspeção. A lei, ela só institui. O decreto, ele vai colocar, vai ali minuciosamente descrever como é que esse serviço vai trabalhar, tá ok? E por que que todos os municípios têm que ter essa lei? E de preferência o mais próximo possível. Porque já pensou, se a gente estiver trabalhando com 20 municípios, uma equipe vai trabalhar em 20 municípios, cada um tem a sua lei, não tem como alinhar o serviço, tá? Serviço compartilhado. Aí, então, eu coloco um exemplo aqui, vamos supor, de um consórcio que tenha 4 municípios, tá? Desses 4 municípios, no município A tem um laticínio, no município B tem um entreposto de ovos, no C uma fábrica de embutidos, no D um entreposto de pescado. Como é que vai ser isso? Esse consórcio criado, essa pessoa jurídica criada, tá, de caráter público e natureza autárquica, tá? O consórcio, então, ele é uma autarquia. Ele irá registrar esses estabelecimentos nesse serviço e ele vai acompanhar e vai fazer as inspeções nesses estabelecimentos, dividindo a mesma estrutura, compartilhando a mesma estrutura física, que será, no caso aí, um escritório, né? A equipe técnica, com os veterinário, auxiliar técnico, administrativo, os equipamentos, aí é notebook, máquina fotográfica e os utensílios necessários à realização do trabalho. E os veículos, tá? Como é que é o dimensionamento, então, da equipe técnica? Se tiver mais estabelecimentos que exijam a inspeção permanente, que é frigorífico, a gente vai ter que ter mais veterinário. Um exemplo, eu trabalhei na região de Curvelo, fui supervisor de inspeção em Curvelo por 8 meses, em 2011. Lá eu trabalhava com 2 auxiliares técnicos e nós realizávamos a inspeção em 15 estabelecimentos. E a gente fazia isso com folga, porque a maioria dos nossos... A gente tinha 2 estabelecimentos que eram frigoríficos, só que eles tinham os veterinários permanentes. Nos outros a gente fazia, a gente tinha tempo para fazer mais ainda, se tivesse. Tá? Então, o que acontece? O município que é pequeno, às vezes ele tem 1 laticínio, 2 laticínios. Se dentro desse consórcio, vamos supor que tenha 20 laticínios, vão ser necessários 10 dias para se fazer a inspeção. Um veterinário faz isso com o pé nas costas, e o técnico também. Então, o ganho de escala é muito grande. Se não for dessa forma, cada município vai ter que ter a sua lei, seu veterinário, seu carro, seu escritório. Tá? Só que, para se realizar o comércio desses produtos entre os municípios, tá? Aí entra uma questão aqui, que é a questão da equivalência. Se não for através de equivalência, que é o reconhecimento, a descentralização desse serviço, assim como demais serviços entre os entes federados, o governo federal, né, e os estados, essa inspeção ela é feita através, o que rege ela é a Lei 7889, que diz que todo estabelecimento registrado de serviço de inspeção municipal, o comércio é só dentro do município. Estabelecimento registrado no serviço de inspeção estadual, o comércio é somente dentro do estado. E no CIF, no Brasil inteiro. Só que, com a questão do SUASA, do CISB, que eu citei anteriormente, e do CISEI, a gente
proporciona isso aqui, que é a chamada equivalência. O que é equivalência? Então, tem o serviço de inspeção federal, o serviço de inspeção estadual, o serviço de inspeção municipal. Não necessariamente eles são iguais. As leis federais, às vezes, elas são um pouco mais exigentes em certo aspecto, o Estado, às vezes, é muito mais do que o federal, o município e assim por diante. Mas os objetivos da inspeção, fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos tem que ser o mesmo. Tá? E como é que a gente promove essa equivalência? Nós temos duas opções, então, que é através do CISEI e o CISB. Tá? O que é o CISEI? Sistema Estadual de Inspeção. O CISB, Sistema Brasileiro de Inspeção. O que faz? Reconhece a equivalência do serviço de inspeção municipal como o CIE. O que isso quer dizer? O consórcio estruturou, né? Aí, com apoio, lógico, nós iremos dar um auxílio aos consórcios que queiram estruturar os seus serviços nessa questão de legislação, né? Estruturação da equipe técnica. Uma vez estruturado, aí eles vão ter que atender alguns requisitos, que é lógico que o Estado vai exigir, para que, quando esse serviço ele atender, nós iremos reconhecer aquele serviço como nosso serviço. Aí, lá naquele município, no seu município, você tem um laticínio, ele registra com você lá no consórcio, ele vai poder comercializar dentro do Estado inteiro, ele não vai precisar ser registrado no Estado. Então, o próprio município vai ter essa pulverização. Tá? Agora, se entender que o comércio ele é a nível nacional, não, eu quero mandar meu produto para São Paulo, eu quero mandar meu produto para Goiás, para Bahia. Aí, esse serviço de inspeção ele tem que ter adesão via CISB, aí é Ministério da Agricultura. Tá? Quais são as formas de adesão? Volta mais, por favor. As formas de adesão, então, como eu já havia dito, pode ser individual ou de forma coletiva. Individual, aquele custo que você vai ratear entre todo mundo, se você for fazer sozinho, você vai ter que arcar com tudo aquilo ali. Tá? E o CISB também ele tem essa prerrogativa de ser individual ou coletivo. O mercado, então, do CISEI, ele é a nível estadual, tá? E o CISB, todo o país. Ali são as duas portarias que regem o CISEI. A 1319 ela está em revisão, nós estamos fazendo alguns ajustes. Tá? E o CISB, como o Dr. Altino havia mencionado no início, que é o decreto 5.741, ele que regulamenta aí a ação do CISB. Tá? Nós tivemos em Santa Catarina, no mês de maio, né, Leandro? Junho. Nós fomos em Santa Catarina em junho para a gente conhecer 2 consórcios já implantados lá, com vistas ao serviço de inspeção, mas também com vista a meio ambiente, saneamento básico. No consórcio, no CISAMA, na Serra Catarinense, em Lages, lá compõe esse consórcio 18 municípios. Tá? Só que esse consórcio ele tem uma característica. Lá, cada município criou seu serviço de inspeção. E a sede do consórcio ela fica responsável por dar todo o suporte técnico, jurídico, contábil, financeiro, na captação de recursos, lógico, tá? Para qualquer estabelecimento que queira se registrar nesse consórcio. No entanto, que a equipe técnica lá deles compõe médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo, engenheiro civil para fazer, inclusive, as plantas. Eu quero fazer uma queijaria. Como é que eu faço? Não sei fazer nada. Não sei onde é que eu vou buscar. Ele chega lá e já sai com a planta na mão, já sai com toda a documentação para registro, tudo direitinho. Tá? Agora, o CONSAD, que já fica no extremo oeste, lá de Santa Catarina, lá é composto por 19 municípios, já é o consórcio que nós estamos tentando e estamos aí correndo atrás, sensibilizando a todos os municípios e aos nossos parceiros a construir nessa forma, nessa estrutura, que é o quê?
É uma estrutura única que vai atender todos os municípios. Os municípios não vão ter que criar a sua estrutura, mas vão ter que ter a lei e o decreto. Tá? Gente, nós tivemos essa experiência lá, nós vimos que isso funciona muito bem. Lá nesse do Consad, assim como em Lages, nós vimos, nos mostraram, e tivemos relatos dos produtores, o ganho que eles tiveram. No início, a casinha de queijo lá era uma taperinha, dava dó. Depois de implantado o sistema, e ele já com o mercado dentro de Santa Catarina, só que lá eles têm adesão ao CISB, então o produto da agricultura familiar lá vai para São Paulo, vai para Brasília, para tudo quanto é canto. E lá eles nos relataram, teve produto lá que teve aumento de 300% na renda. Uma coisa impressionante. Tá? Agora, lá eles têm uma característica que é o corporativismo. Eles têm isso enraizado. Cooperativismo, desculpa, doutor. Cooperativismo. E é o que nós buscamos, tá? Através dos consórcios. Bom, gente, o que eu tinha para apresentar... Ah, desculpa. A questão das nossas parcerias. Isso aqui eu não poderia deixar de falar de forma alguma. Nós firmamos um convênio de cooperação técnica com a MM no 30º Congresso Mineiro, em maio, tá? Para que a gente pudesse desenvolver esses trabalhos em conjunto. E nós estamos buscando a parceria com a CEDRU também. Por que a CEDRU? Porque vocês estão tendo esse problema e nós estamos tendo esse problema da questão dos resíduos sólidos, que é até o ano que vem. E a CEDRU já está muito avançada nisso aí. Então, tem muito município que já está com o consórcio praticamente pronto. Isso facilita muito para a gente, porque o consórcio é fácil da gente embutir mais um objeto nele. Não que ele vá estruturar o serviço nesse momento, tá? Mas, já estando embutido na questão jurídica, depois fica fácil para estruturar. Tá ok? Bom, então eu gostaria de agradecer a todos. É lógico que o tema é muito extenso, tá? Até mesmo porque o tempo aqui é curto, tá? E é uma coisa assim, muito nova para nós, essa questão do consórcio nessa área. Nós estamos aprendendo muito e estamos buscando novos parceiros e estamos à disposição de todos os senhores que tenham o interesse, que queiram, tá? Buscar esse tipo de trabalho para o município de vocês. Tá? Ah, meu e-mail? Tá, desculpa. emilson.coutinho@ima.mg.gov.br. O meu telefone é 3915-8756. Eu sou integrante lá da equipe da Gerência de Inspeção de Produtos, tá? E também à frente dos consórcios, lá na cidade administrativa, no edifício Gerais, no 10º andar. Tá? Nós estamos à disposição de todos, tá? E qualquer coisa estamos lá. Viu? E muito obrigado e tenham um restante de seminário aí legal. Obrigado. Faço um agradecimento ao doutor Altino, outro palestrante, e aqui nós encaminhamos aos senhores um certificado de participação. Viu? Muito grato pela presença e pela participação conosco. Quero registrar a presença da representante da Associação de Municípios do Estado de Rio de Janeiro, da AMERGE, senhora Janete Abraão. Muito obrigado pela presença, Janete. O senhor presidente da Associação Mineira de Municípios, quando da sua intervenção de manhã cedo, ele esqueceu de fazer um comentário a respeito de uma carta intitulada Carta do Seminário de Meio Ambiente. Esse documento encontra-se contido na pasta de cada um de vocês. Falar para vocês lerem, que agora eu acho que é impertinente até pelo horário, mas me permitam 5 minutinhos, que ela vem de encontro, provavelmente, com aquilo que vocês esperam da Associação Mineira de Municípios, daquilo que cada um de vocês espera enquanto final do seminário. Tá? Carta do Seminário de Meio Ambiente. A Constituição Federal de 1988
garantiu a todos o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo aos poderes públicos e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações, assegurando um desenvolvimento efetivamente sustentável. No ano em que a nossa Carta Magna comemora 25 anos de vigência, identificamos diversos e consideráveis avanços nas legislações e concepções das políticas públicas que objetivam a sustentabilidade ambiental, em consonância com a atividade antrópica e o desenvolvimento econômico e social da coletividade. Contudo, ainda impera o desequilíbrio federativo no que tange à distribuição de competências e de recursos financeiros para atingimento do nível de excelência desejável na execução das políticas públicas com foco na gestão ambiental. Nesse sentido, os prefeitos municipais, em conjunto com seus secretários municipais de meio ambiente, obras, agricultura e pecuária, reunidos no primeiro seminário de meio ambiente, nos dias 16 e 17 de outubro de 2013, promovido e organizado pela Associação Mineira de Municípios, a AMM, reivindicam, junto ao governo federal, ao Congresso Nacional, ao governo estadual e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, as seguintes questões. São 10. Primeira, garantia de participação, anuência e acompanhamento dos municípios nos processos de elaboração de regras, normas e legislações que imputem aos mesmos novas responsabilidades e obrigações. Segundo, identificação clara e objetiva das fontes de financiamento das políticas públicas que acarretem ônus e obrigações aos municípios. Terceiro, estabelecimento de linhas de recursos públicos federais e estaduais não reembolsáveis para que os municípios possam custear os projetos dos planos municipais de resíduos sólidos e demais instrumentos exigidos pela Lei 12.305 de 2010. Item 4. Dilatação dos prazos estabelecidos pela Lei 12.305 de 2010 para 2016. Face às dificuldades técnicas, operacionais e financeiras dos municípios para o cumprimento das metas nela contidas e formulação pela União Federal e o Estado de políticas públicas que possam dar o devido suporte aos governos locais para viabilizar a concretização dos objetivos constantes daquela legislação. Item 5. Estabelecimento de linhas de recursos públicos federais e estaduais não reembolsáveis para que os municípios possam custear os planos municipais de saneamento e demais instrumentos previstos na Lei 11.445 de 2007 e a prorrogação de prazos nela contidos para cumprimento das obrigações que disciplina. Item 6. Ampliação do modelo de parceria público-privada, PPP, desenvolvida pelo governo de Minas Gerais no Programa de Gestão Metropolitana de Resíduos Sólidos para todas as demais regiões do Estado, dinamizando o plano de regionalização para a gestão integrada, executado pelo programa Minas Sem Lixões. Item 7. Fim da cobrança de taxas pelo Estado nos empreendimentos realizados pelos municípios mineiros, como um meio de incentivar e acelerar as ações estratégicas locais relativas ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos, aterros sanitários e da implantação de áreas, distritos industriais especialmente. Item 8. Anistia total dos autos de infração lavrados contra empreendimentos realizados pelos municípios mineiros e estabelecimento pelo Estado de auxílio técnico para esses entes locais e só posteriormente, caso sejam descumpridas as determinações, orientações técnico-legais,
ser lavrado o respectivo auto de infração. Item 9. Prioridade para as ações de fiscalização preventiva, de cunho pedagógico e educativo, com competente auxílio e orientação técnica dos respectivos órgãos dos governos federal e estadual aos municípios. E, finalizando o item 10, uniformização dos procedimentos ambientais relacionados às superintendências regionais de regularização ambiental, SUPRANS, incluindo neste contexto a atuação do Instituto Estadual de Florestas, IEF, Belo Horizonte, 17 de outubro de 2013. Antônio Carlos Dogal de Andrada, prefeito de Barbacena, presidente da Associação Mineira de Municípios, AMM.